Olá! O convidado do Vida Vivida de hoje atravessou o oceano para vencer um tabu no Brasil. Abriu espaço nas gravadoras para o rock nacional e foi mega sucesso no início dos anos 80. Hits como Menina Veneno e Voo de Coração estouravam nas rádios. Mesmo com o sotaque puxando para o inglês, ele conquistou os brasileiros. Aqui na minha frente, Hit. Tudo bem, Hit? Tudo bem, ainda puxando muito para o inglês, depois de quase 30 anos, mas um prazer estar aqui. É verdade, o prazer é todo nosso. A gente vai bater um papo e você também vai responder as perguntas da galera ligada na telinha. Tá legal? Tá ótimo. Mas antes, prepare o antídoto, porque você vai provar um pouquinho do veneno musical que é a vida de Hit. Richard David Court nasceu em 6 de março de 1952 em Beckenham, sul da Inglaterra. Aos 5 anos de idade, ingressou no coral de música sacro-inglesa na igreja da escola. Passou toda a infância em colégio interno. Em 1972, ainda em Londres, mas já exibindo longa cabeleira, Hit teve seu primeiro contato com o Brasil através dos Mutantes Liminha e Rita Lee. Impressionado com toda essa musicalidade, Hit não pestanejou, embarcou para o Brasil. Começou tocando flauta, depois acabou na companhia de uma turma musical da pesada: Lulu Santos, Lobão, Fernando Gama e Luiz Simas. Juntos formaram a banda Vimana. Hit, o conterrâneo de Mick Jagger, lançou então seu primeiro sucesso solo, a música Menina Veneno. Para a surpresa dele e de todos, o simples compacto se tornou um dos maiores fenômenos da indústria fonográfica, alcançando em poucas semanas a marca de 500 mil de cópias vendidas. A partir daí, não parou mais. Foi um disco atrás do outro. Os anos se passaram e ele já não tem mais a mesma cara, nem os cabelos compridos ou a maquiagem exagerada que marcaram a década de 80. Hoje, mais maduro, ele reinjeta seu veneno depois de 12 anos longe do palco e sai do jejum com um novo repertório. E aí, Hit, finalmente você voltou para onde nunca deveria ter saído. 12 anos, rapaz, sem gravar. O que aconteceu? Não, eu parei. Na verdade, eu parei assim meio no susto. Eu fiz um disco em 1989, 90, foi preparando em casa o que seria meu disco anterior a esse, né? Que estou lançando agora. Sexto Sentido era o nome do disco e era o sexto disco da minha carreira. Com bom inglês, adoro um pun, né? Um duplo sentido. Então, mas foi lançado justamente no semana do Plano Collor, né? Então minha gravadora fechou, o disco foi retirado das prateleiras, enfim, acho que nem foi lançado. E eu fiquei muito decepcionado com aquilo, porque era um disco que eu havia preparado com muito carinho, um disco bom, mas que ninguém conhece. E depois daquilo era meu último disco pela gravadora, só para gravar as coisas, né? Então, eu falei, eu vou tirar um ano, assim, para estudar um pouquinho mais de computação, que era um interesse que eu tinha. E esse ano virou 2 anos, e aos poucos os gravadores foram esquecendo de mim, eu esquecendo deles, e fui fazendo outras coisas. Inclusive, me dei muito bem nessa área. Mas a música ainda estava presente ou estava perdendo espaço? Não, sempre. Eu faço música como uma necessidade da vida, né? Eu preciso respirar, comer e fazer música. São as coisas... É uma coisa sem a qual eu não consigo viver. Eu apenas não gravava e eu achava que a minha carreira de artista tinha se terminado. Eu realmente achava isso. Achava mesmo? Achava. Os gravadores não se interessavam, não procuravam, e eu também estava criando outros interesses. Eu não estou fazendo uma de vítima, foi uma escolha minha. Você tem que matar um leão todo dia na indústria de música. Não é lá fora dizem que você faz um hit. Se eu tivesse feito uma Menina Veneno lá fora, eu podia viver disso o resto da minha vida. Infelizmente, a gente mora no Brasil, é diferente.
tem que matar um leão todo dia. Então, a gente só vale pelo último trabalho. Vem cá. Gerou arrependimento isso, não? Não. De ter vindo para o Brasil? Não, imagina. Não, eu tô Esse negócio de matar um leão todo dia dá um trabalho que é uma coisa. Mas é bom também, porque mantém você, assim, alerta, sabe? Eu detestaria ser uma figura que fosse viver de uma música que eu fiz há 20 anos atrás. Eu acho que não é isso que eu quero. Eu digo só que a realidade lá fora é um pouquinho diferente da nossa. Mas eu escolhi o Brasil. Eu sou mais brasileiro do que você, até, por opção. Por opção, exatamente. De certa forma, eu tenho a opção da hora que eu quiser. Eu não vou embora porque eu adoro esse país. Eu adoro essa espontaneidade, essa incerteza. Eu acho que isso é bom para a criação. É bom. Aqui tem ótimos profissionais em todas as áreas, porque a gente é obrigado a assimilar, conhecer a fundo nossos instrumentos de trabalho. E você tem filhos brasileiros também, né? Tenho uma esposa brasileira, claro. Eu vivo mais tempo no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Agora, e o sotaque? Isso a gente chega até o ponto de se comunicar bem e depois encerra a conta, né? É muito difícil, depois de você sentir que você está se comunicando, você prestar atenção. Você falando, você tem o sotaque marca. Mas quando você está cantando, fica mais atenuado. Porque é mais, digamos, é menos espontâneo. Se eu estou falando, eu estou usando cantarolado minha língua nativa. De certa forma, a cadência das palavras sai com uma certa... Esse sotaque na época te causou algum problema? Não, causou no sentido que quando eu apresentei Menina Veneno às gravadoras, inicialmente, a música, né, ninguém queria por causa do sotaque. E aí outras pessoas falavam, mas que sotaque? Não tem sotaque nenhum. Aliás, eu acho que cantando, quando você está cantando, gravando no estúdio, é muito mais fácil acertar. Primeiro que você está trabalhando plasticamente com os sons, a sonoridade. Então, não são palavras, são sons musicais, né? O sotaque encantou todo mundo, fez o maior sucesso. Eu não vou mudar o que deu certo. Né? É isso aí. Deixa eu te interromper um pouquinho. Então, vamos dar uma paradinha e o Vida Vivida volta já com o hit. O Vida Vivida está de volta conversando com o Hit. Vamos para a telinha, Hit? Vamos lá. Oi, Hit, tudo bem? Tô sabendo que você está lançando um disco novo, sucesso para você. Minha pergunta é o seguinte: no final da década de 70, no meio da década de 70, várias bandas ocupavam espaço e uma delas era uma banda chamada Black Zé, da qual eu era um dos compositores e integrantes. Você certamente deve ter conhecido, porque nós fomos muitas vezes ver o Vimana, com o Lobão e o Rich, e eu tenho certeza e sei disso, que vocês iam ver os nossos shows também. Por que você acha que uma banda que tinha um público como o nosso, né, e que era sabido na época, para os padrões da época, não aconteceu? Que é uma coisa que acontece hoje em dia também. Por que bandas que têm uma identidade, uma particularidade, não chegam a acontecer na grande mídia? Sucesso para você, estou aguardando sua resposta. Um abraço. Legal, pergunta interessante isso. Eu acho que o sucesso em si não tem muito a ver com o talento. Ele tem mais a ver com, assim, estar no lugar certo, na hora certa, com a música certa. Então é um jogo de sorte, um pouquinho... o Black Zé e outras bandas excelentes da época, o próprio Módulo 1000 do Luiz Paulo antes do Vimana, o Terço, todos tivemos o nosso sucesso. A gente tem que lembrar que nessa época não havia uma indústria, não se podia gravar discos. O próprio Vimana chegou a gravar por acaso, mas nem foi lançado, não foi lançado o LP na época, porque os gravadores simplesmente não acreditavam na possibilidade do público gostar do rock. Eu ouvi enésimas vezes esse... Vocês tinham público no Vimana? Sim, não tinha público, mas era um público aqui do Rio de Janeiro. Primeiro tinha um problema logística, que era o seguinte: como não havia uma indústria da música rock, não tinha empresários, não tinha nada disso. Nós colávamos nossos próprios cartazes, a gente criava nosso mundo do rock, né? Emulando, evidentemente, nossos ídolos lá de fora,
mas assim com os recursos que tinha. Então o Sidney Miller, que era um dos diretores do Museu de Arte Moderna, cedia aquela sala, que era a sala de imagem do som da época, para a gente fazer shows lá. Não era um lugar preparado para isso, mas certas pessoas tiveram a visão de que alguma coisa ia sair daquele mato, né? Sim, mas o som do Vimana, por exemplo, era um som que não casava com o padrão. Também né? Não, era complexo. Então, é assim, que se não casa com o padrão, então tá fadado a não ir para frente. É porque mais ou menos foi, acho que a pergunta eu entendi o que ele estava dizendo. A coisa o problema é que na época não havia nem padrão para a gente. O padrão era Diana. Aí eu perguntava, as pessoas falavam, não, você tem que fazer um som tipo Diana. Eu falei, Diana? Ela falou, sim, ela é uma moça do Nordeste que vende 250 mil discos. Esse é nosso padrão para música no Brasil. O rock nunca vai ter vez. O público não entende rock. Esse ritmo, assim, simplesmente não casa com o índole brasileiro. Vamos para a telinha aqui, vamos para a telinha. Hit, dá uma palhinha da música Menina Veneno. Isso é o que mais pedem, né? Vamos lá. Uma palhinha. É uma palhinha. Essa música foi feita no teclado, né? Inclusive, eu compus meu primeiro disco todo num Casio Tone MT-40 de plástico desse tamanho, assim, com as teclas miniaturas, com aquela bateria que faz fitipote. Enfim. A Menina Veneno. Menina Veneno é assim. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda a cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah. Veneno, palhinha. Mó saudade. Vamos para outra telinha. Vamos lá. Hit, eu sei que o abajur cor de carne e o lençol azul existiram. Agora conta pra mim quem foi a Menina Veneno. Quem foi? Ok, a Menina Veneno, na verdade, é uma figura... Isso soa, sempre que eu conto essa história, as pessoas falam, não acredito, mas é verdade. Eu e Bernardo estávamos lendo um livro de um cara chamado Carl Gustav Jung, que é o pai da psicanálise, e ele tem uma teoria sobre a ânima, que é a figura feminina no sonho masculino. Segundo ele, são divididos em 4 tipos. E na versão português, o brasileiro do livro, O Homem e Seus Símbolos, ele categoriza esses 4 tipos. Tem a tipo amazona, né? A mulher guerreira, tem a tipo professora, e tem o que ele diz, a donzela venenosa. A donzela venenosa é a Menina Veneno. É uma figura... Tá brincando, não existe, a Menina Veneno não existe. Não existem aos montes. Acontece que a inspiração... É justamente o fato dela ser uma figura da inconsciência coletiva, segundo Jung, que ela se tornou tão fácil de identificar, porque ela existe na mente de todos nós. Olha, caiu o mundo para muita gente, porque a gente imaginava uma Menina Veneno, mas tudo bem. Mas são todas elas. Elas são todas meninas veneno. Não é só... Você entende o que eu quero dizer? Entendi. Deixa eu te interromper, vou ter que interromper você. O Vida Vivida volta já, conversando com o Hit. O Vida Vivida está de volta conversando com o Hit. Vamos lá, Hit, direto para uma telinha. Rich, você estourou na década de 80. Como foi o assédio com os fãs? Eu estava dando aulas de inglês na Berlitz, estourou Menina Veneno. Eu falei, e agora? O que eu faço, né? E você no país estrangeiro, hein? Totalmente. Eu não esperava por isso. Depois de tanta batalha, eu ouvi tanta gente falando que não ia dar certo. A própria gravadora lançou Menina Veneno numa fita, porque não queriam imprensar o disco, por acaso, se não vendesse, pelo menos ficava empatado.
Então, assim, foi muito surpreendente para todos nós. Eu confesso que foi assustador. Foi, ao mesmo tempo, maravilhoso e assustador. Bom, você tocou Menina assim. Veneno pra gente, que foi, né, uma grande recordação, barato, mas vamos ouvir um pouquinho desse trabalho novo aí do Alta Fidelidade? Sim, tem alguma preferência? Eu tenho uma música aqui chamada Sede de Viver. Eu corro atrás do perigo, vou onde dá pé, vou, não vou sem parada, vou atrás de você. Eu sou farol na estrada, sou a luz de um trem, eu vou chegar sem data, sou a carta que vem. À noite eu vou sozinho, vou atrás de mel, eu sigo seu caminho até a porta do céu. Eu sou o seu destino até amanhã de manhã. Eu visto a sua camisa, eu mordo sua maçã. Onde vou parar? Não sei, nem vou saber. Mas onde você for, eu chego lá com sede de viver. Só uma palhinha, né? Rock and roll da melhor qualidade. Tem rock and roll. Esse disco é tudo inspirado nos anos 60, né? Essa época em que eu me formei. Isso aqui de cabeça para baixo, por que tá assim? É um pouco minha visão do antípoda do mundo, né? Assim, uma coisa assim de sempre ver as coisas pelo avesso. Você nunca cantou em inglês, é a primeira vez, isso aqui tá... Foi tão bom isso. Foi assim uma coisa de lavar a alma. Até que ninguém nunca quis que eu gravasse em inglês, mas quando o Rafael Ramos me convidou para fazer esse disco, eu só tinha músicas em inglês. Porque 12 anos fazendo música em casa, como eu não estava fazendo para discos... Esse inglês não tá com sotaque brasileiro não, né? Não, tá correta. Assim, tem várias músicas nesse disco. Para não ficar desagradável... Mostra pra gente um pouquinho, Rich. Tem um pouquinho. Tem uma música aqui chamada... Radar é uma música que foi feita originalmente em inglês e no disco eu faço uma versão em português também chamada Lua Lua, mas o original é assim, meio Roy Orbison, né? Radar, radar, won't you tell me please, what's that flashing on your silent screen? Radar, radar, I've been so alone in a desert and so far from home. Radar, radar, be my guiding light, or I won't make it through this moonless night. Radar, radar, give me one more sign, wipe the sorrow from this heart of mine. Radar, radar, like a Catherine wheel of liquid crystal with a heart of steel. Radar, radar, you could never show the pain I'm feeling, 'cause I let her go. Essa é Radar, radar. Legal, fato marcante, hein? Primeira vez, vida vivida, Hit cantando em inglês. Até chegar aqui, né, o Hit foi corista. Sim. Foi corista, baixo, alto, barítono, tenor, soprano, foi tudo. Da igreja anglicana. Isso. Quer dizer, daí pro rock and roll. Quem foi que te levou para esse caminho, meu filho? Qual dos caminhos? Do rock and roll. Do rock and roll foi Beatles. Foi The Beatles. Eu estava estudando em colégio interno, esse negócio de canto sacro. É uma tradição até na minha família. Eu tenho um tio-avô de vários séculos atrás que foi um hitmaker de hinos. Aliás, a música sacra inglesa, anglicana, é muito bonita. Assim, tudo que eu aprendi ali. Então eu comecei com 5 anos cantando soprano, né? Voz de menininho, né? Uhum. E passei pelo coral até uns 19 anos, que eu ia para a igreja todo dia na escola para cantar, né? Schubert.
Schubert, Schumann também, e música Você sacra. quer cantar um pouquinho de Schubert aqui pra gente? The springtime is coming, the spring, my delight. On myself I for wandering, prepare. Tá vendo? É roqueiro, é isso, tá vendo? Depois o pessoal fala que rock é mau caminho, não tem nada, tá vendo? Não, mas eu comecei fazendo isso, eu era solista, eu cantava essas músicas, eu tinha uma voz bonita, inclusive eu consegui uma fita dessa época, acho que eu estava com 11 anos, gravado numa abadia no sul da Inglaterra, eu cantando cravo e clarinete. Muito bonita, assim, essa música, aliás, o The Shepherd on the Rock, do Schubert, né? E meu começo de música era tudo assim. Meu avô era músico, ele tocava numa banda chamada Mr. Zip's Jazz Band. Aliás, quem tem meu segundo disco, na contracapa tem uma foto da banda dele. E ele que me iniciou no gosto pela música, me mostrando músicas de ragtime. Ele era fanático pelo ragtime americano, aquele som do começo do século XX, né? Que ele ouvia, ele era militar e ele viajava, né, bastante e sempre teve encontros com pessoas que tinham esses discos que eram raridades na época, vindo dos Estados Unidos. Então ele tinha uma coleção maravilhosa, tinha uma vitrola de cilindro em casa. Ele tocava um cilindro de cera que ficava rodando, né, a agulha ficava parada. Ele era o primeiro contato com a música. Depois a música sacra e depois bagunçou tudo. Quando eu vi Beatles com aqueles... porque na verdade eu achava que rock and roll não era muito a minha praia. Eu adorava Elvis Presley, Roy Orbison, essas coisas todas, mas eu via como ouvinte. Mas quando eu vi... Também com uma base dessa, né? Como é que você vai... Pois não fazia muito sentido. Assim, eu achava que seria um estranho no ninho. Mas quando eu vi Eleanor Rigby com violoncelos, aqueles arranjos do George Martin, eu falei, peraí, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi, agora eu posso. E ali eu não olhei para trás. Inicialmente eu tocava contrabaixo numa banda de blues, né, antes de ouvir Beatles. Mas quando eu ouvi Beatles, ali foi definitivo. Eu falei, eu quero fazer isso. Infelizmente, nosso tempo acabou. O programa tá 10, tá com o maior gosto de quero mais mesmo, mas infelizmente o tempo é curto. Valeu, Rich. Muito obrigado pela sua presença. Valeu mesmo. Eu queria agradecer a sua audiência também e a galera que participou da telinha. E entre em contato conosco enviando um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadecomc.edu. Rich, mais uma vez, muito obrigado e fiquem agora com o clipe Lágrimas Demais. Bate o sol, ouve só um segredo. Quantas vezes você foi feliz sem quebrar o brinquedo? Vale a pena sonhar. Um dia azul nós vamos voar. Conversas podem